Torcedor do Verdão, trazendo aqui as últimas informações do time do coração aqui. Hoje tem jogo, pessoal, diante do Botafogo. E você está confiante na vitória do Palmeiras? Deixa aqui seu palpite, pessoal. Preparei aqui os primeiros trechos para que vocês possam ver aqui, que é do agrado de vocês, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final. Agora o assunto é Palmeiras e Botafogo. Os dois times vêm bem, né? Dos clássicos, se enfrentam. Vamos lá, as informações com Vinícius Nicoletti e a Natália Ferrão. Um abraço a todos que acompanham os canais ESPN. O Palmeiras tenta tirar a vantagem do Botafogo nesta quarta-feira aqui no Allianz Parque. Perdeu o primeiro jogo por 2-1. Palmeiras que terá elenco quase completo para esse jogo decisivo contra o Botafogo, inclusive com as voltas de Dudu e o Mike. Os dois ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. A grande novidade na equipe é a presença do Estevão. Foi titular no final de semana contra o São Paulo, mas na primeira partida o Estevão começou no banco de reservas. O Botafogo deve repetir a escalação que venceu o Palmeiras no estádio Newton Santos com o Igor Jesus no comando de ataque. O que você espera desse confronto, Natália? Com Estevão de titular, muda bastante a característica do time do Palmeiras, e do outro lado, o mesmo esquema, deve ser o mesmo time que venceu lá no Rio de Janeiro. O Palmeiras precisa do fator novo, né? Precisa do cara agudo ali pelo lado direito, o cara que vai fazer algo diferente, que vai conseguir quebrar a linha de marcação com drible, com a inteligência que ele tem. E ele é liso. Pode ser uma das alternativas para o Palmeiras, que tem mais opções, né? Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Tem alguns jogadores que podem render um pouquinho mais. O próprio Richard Rios, que volta de suspensão, vai estar à disposição. Em relação ao Botafogo, é o mesmo time. Eu acho que a característica vai ser a mesma. Não tem muito o que mudar em relação ao que vem apresentando de futebol, não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro. Vai ser um confronto difícil, um confronto em que o mínimo erro pode gerar aí a desclassificação. Então o Palmeiras vai ter que estar no máximo de concentração. Se quiser classificar dentro de casa, tem que ganhar de 2 gols de diferença, ou se não, né, se ganhar de 1, vai para os pênaltis. E o Botafogo vai ter também esse nível de concentração e exigência de intensidade, marcação o tempo inteiro. Vai ser um jogo muito complicado, mas muito bom, sem dúvida alguma, para a gente assistir. O Palmeiras também conta com a força do Allianz Parque. São 19 jogos nessa temporada, com 16 vitórias e 19 jogos invicto em casa pela Libertadores, com 12 vitórias. São números muito positivos sob o comando do Abel Ferreira. Isso conta, Natália, como é que você imagina o Botafogo segurando essa pressão? Porque todo mundo tem que segurar um pouquinho dessa pressão que o Palmeiras faz aqui no Allianz Parque. O Palmeiras já demonstrou que em casa conhece todos os caminhos, todos os cantos do estádio, e com o apoio da sua torcida. Acho que tem tido essa sinergia entre torcedor, entre jogadores, faz a diferença. A gente viu isso no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, e muito provavelmente vai acontecer também no jogo contra o Botafogo. Então é a questão desse detalhe. Talvez o detalhe possa decidir a partida. Luiz Henrique ou Estevão? Hoje? Pode ser um de cada lado, não? Não, né? Quem sabe os dois na seleção brasileira. Mas o Henrique tem feito uma boa temporada. O Estevão também está começando a trilhar um caminho espetacular. Mas só um vai avançar às quartas de final da Copa Conmebol Libertadores, e o Fã de Esporte acompanha nos canais ESPN nesta quarta-feira, ao vivo, direto aqui do Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Obrigado, dupla! É isso, né? Os últimos 2 jogos entre Palmeiras e Botafogo de um nível muito alto. O Botafogo venceu os 2, Campeonato Brasileiro, e também o primeiro jogo pela Libertadores. Agora, a fotografia atual é de 2 times que chegam muito bem por vencer o Palmeiras, o São Paulo, com coragem até o final, acreditando e mostrando bom futebol. E o Botafogo nem se fala contra o Flamengo. Então não espero nada menos do que um jogaço, Elton. Edu, eu vejo o Botafogo melhor que o Palmeiras. O Botafogo tem uma vantagem. É claro que não é uma grande vantagem, mas vejo o Botafogo melhor que o Palmeiras. O Palmeiras vem de uma vitória no Clássico também, mas o Botafogo fez menos força para vencer um Clássico. Foi um time que se impôs com muito mais autoridade em 2 clássicos equilibrados, a gente sabe. Eu acho que até o do Rio de Janeiro um pouco mais equilibrado que o de São Paulo, porque o São Paulo vive um processo também, né, de novo comando e ainda está se encontrando. O Palmeiras muito mais consolidado com um trabalho de muito tempo, mas eu acho que o Botafogo hoje já adquiriu uma maturidade para se colocar como um candidato a chegar à final da Libertadores. É claro que do outro lado tem um time muito acostumado com esse cenário. É por isso que o confronto também ganha esse contorno de equilíbrio. Porque
porque são duas equipes fortes, duas equipes intensas, duas equipes com características bem definidas. O trabalho do Botafogo mais recente, mais um time que adquiriu rapidamente essa identidade, deixou 2023 para trás e chega muito forte para esse confronto. Vai ser um grande jogo, viu, Edu? É claro que o Botafogo tem essa vantagem, mas eu vejo um confronto equilibrado por conta também do que o Palmeiras fez ao longo dos mata-matas de 2020 para cá. Não dá para duvidar do Palmeiras, mas também não dá mais para duvidar do Botafogo, como muita gente duvidou na temporada passada, quando o Botafogo ficou para trás no Campeonato Brasileiro. É isso, e até pelo que o Flamengo fez no jogo da volta contra o Flamengo recentemente, né, que foi com tudo para cima, acabou não conseguindo a classificação, mas jogou muito e vai ser assim o Palmeiras para cima do Botafogo, então é promessa de jogão. Eu acho que é o jogo do ano pro Palmeiras, assim, pra ganhar o ano. Ganhou do Botafogo, meu irmão, aí vai brigar por títulos. Se não ganhar, vai ter o brasileiro aí que pra alguma coisa, mas eu acho que amanhã é o jogo mais importante, até agora em agosto, é amanhã contra o Botafogo no Allianz Parque. Vamos lá, meu querido, parabéns a Leila pela presidente que ela é, pela desenvoltura dela que ela faz aí, e até falei hoje nos Donos da Bola, Soler. Olha só, quando o Paulo Nobre ficou dois mandatos, no último mandato dele, no último dia, ele meteu uma canetada para que a Leila não pudesse ser conselheira. O que o Gagliotti, de uma maneira inteligente, o maior presidente da história do Palmeiras é o Gagliotti. Sabe quem trouxe o Estevão? Gagliotti. Sabe quem trouxe o Hendrick? Gagliotti. Sabe quem trouxe Abel? Gagliotti. Sabe quem ganhou 2 Libertadores? Gagliotti. E muita gente da torcida chamava ele de banana. O Gagliotti é o maior presidente da história do Palmeiras pra mim. Aí o Gagliotti falou, não. Desculpa, Paulo Nobre, você não quer mais conversar comigo, mas a Leila é muito importante. Tanto é, olha a Leila, que vai ser presidenta de novo, sem oposição. Parabéns a Leila, que por sinal é a mulher mais competente, mais F que tem esse país aqui, é a Leila Pereira. Não gosta de mim, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu falo aquilo que eu penso, independentemente se as pessoas gostam de mim ou não. E quem não gosta de mim, tá tudo bem. E quem gosta, também tá tudo bem. Gustavo Soler, monstro sagrado. Vamos lá, craque, falando sobre o Palmeiras, né? Ter esse jogaço contra a equipe do Botafogo na eleição passada, né? Não teve ali candidatos de oposição. Nessa terá oposição sim na disputa pela presidência do Palmeiras, mas é claro que a Leila é favoritaça e vai vencer mais uma vez essa disputa eleitoral lá no Palmeiras. Pro jogo de amanhã, craque, o Abel ainda faz mistério com relação ao que deve ser o time titular, né? O Mike retornou às atividades, então amanhã vai passar por mais alguns testes e, se tiver condições, será o titular na partida, porque hoje é o melhor lateral direito que o Palmeiras tem à disposição. Então, ô Soler, ele não tem 5 brasileiros? Tem, o Mike tem 5 brasileiros. Acho que 5 brasileiros, 2 Copas do Brasil e acho que 2 Libertadores, é isso? Isso. Esse cara é um monstro, irmão. Só que infelizmente sofre muito com lesões. Né? Mas ele é um baita jogador, demais, cara. Ele joga demais, cara. E o Mike é aquele cara que no elenco do Palmeiras, ele dá moral pros moleques, os cobrão gostam dele, os mais velhos chamam ele pra ir pra casa, os crentes levam ele no culto, os católicos levam na igreja, que ele é maravilhoso. Os caras do bar levam ele no bar, porque ele tá em todas, ele é parceiro de geral lá. E tem uma outra coisa, se o Palmeiras precisar do Mike amanhã, ele é o melhor jogador de campo. Sim. Essa é a diferença do Mike para com os outros jogadores. Então, pensando, né, numa provável escalação do Palmeiras, pode contar com o Everton no gol, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Murilo. Aí o meio de campo com Mike ou Marcos Rocha, na ala pela direita, na ala esquerda o Caio Paulista, por dentro Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, no ataque Estevão e Flaco Lopes. Essa é uma possibilidade. Ou então, se o Abel colocar novamente o modelo com 4 defensores, aí seria o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, no ataque Estevão, Lázaro e Flaco Lopes. Essas são as possibilidades de escalações do time do Palmeiras para amanhã. O Verdão, que não vence um jogo de mata-mata de Libertadores no Allianz Parque desde julho de 2022, quando goleou o Cerro Porteño por 5-0, teve gol de bike do Rony e tudo mais, e aí depois passou nos pênaltis contra o Atlético Mineiro,
Depois, quer dizer, tirou o Galo no empate, né? Venceu em Minas e tirou o Galo no empate. Caiu na semifinal empatando para o Atlético Paranaense em 2023. Aí sim, tira o Galo nos pênaltis no Allianz Parque, tira o Deportivo Pereira no empate depois de golear na Colômbia por 4-0 e cai no Allianz nos pênaltis para a equipe do Boca Juniors. Então o Verdão tenta quebrar esse tabu para avançar na Copa Libertadores da América. O Palmeiras que no momento com Abel Ferreira, né, desde 2020, não fica fora da Libertadores antes da semifinal. Todas as edições de Libertadores que o Palmeiras participou com o Abel, no mínimo chegou até a semifinal. Vamos lá então, esse é o teaser do nosso querido Gustavo Soler. O namorado de Munique, maravilhosa. A gente precisa ir lá no. Noivo. É namorado, não é noivo, cara. A gente namora e noiva. É isso aí, garotinho. E aí a gente precisa lá no SP Sushi da Vila Sônia, todos nós, pra gente jantar, pra gente bater papo, todos nós. A gente precisa fazer isso mais. O Paulo do Vale, aí tem o São Paulo, que enfrenta o Nacional. O São Paulo, que ficou dodóizinho contra o Palmeiras, que por sinal, quem foi prejudicado pra mim foi o Palmeiras, o gol legal que teve. Formações testadas nessas últimas horas pelo técnico Abel Ferreira. Qual que vai entrar em campo? Obviamente que isso a gente só vai saber minutos antes da partida. Mas tem aquela considerada favorita, aquela que pode ser sim a escolha daquilo que o Palmeiras tem feito nos últimos jogos. A primeira formação de Everton com o retorno de Mike, grande novidade para essa partida, que treinou sem dores nas últimas horas, pode que aparecer sim no time titular. Gustavo Gomes, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista, um meio-campo mais leve com Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Felipe Anderson, e lá na frente Flaco Lopes e Estevão, tá? Esse é o time que deve entrar em campo numa formação bem parecida com o que foi o jogo contra o Flamengo, tá? Na volta da Copa do Brasil, que o Palmeiras venceu por 1-0. Depois teve os problemas com o Felipe Anderson, com o Mike. O Palmeiras acabou substituindo mal e por isso que, na minha visão, também não conseguiu inverter aquela desvantagem. Mas, para esse jogo, um sistema muito parecido com o que foi aquilo. Laterais e alas apoiando muito bem, um meio-campo de muita construção e um ataque também de bastante mobilidade. É isso que espera o Abel Ferreira para esse jogo contra o Botafogo. Porém, essa formação pode ter algumas alterações. Essa em especial, o Murilo ser sacado, o Palmeiras ganhar o Zé Rafael no meio-campo, a linha de 4 ser formada na defesa, o meio-campo ficar com Aníbal, Zé e Rafael Veiga, e lá na frente Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. O que não se sabe e que pode ser aí a pegadinha do Abel, Estevão abrindo pela esquerda, como não é de costume, mas para poder explorar um pouquinho mais dessa região central do miolo dos volantes do Botafogo, que vira e mexe se desalinham, como foi no jogo de ida que o Palmeiras não soube explorar, mas que dão esse espaço, é um calcanharzinho de Aquiles do Botafogo, e aí o Palmeiras surpreendeu o Fogão, não com o Felipe Anderson pela esquerda, e sim com o Estevão pela esquerda, e dar ao Felipe Anderson a condição de atuar no lado que ele se sente mais confortável, Flaco Lopes de centroavante. Essa é uma das variações testadas também para esse jogo de quarta-feira. Só que o Abel pode surpreender com uma outra escalação, e essa sim para mim seria bem diferente, que é algo que pode acontecer até no segundo tempo, tá? Preste atenção num time extremamente solto, leve, utilizando aquilo que teve de melhor nessa janela de transferências. Lembrando que o Giai também participou da atividade como titular. Então, se não der para o Mike jogar desde o início, joga o Giai, ou vice-versa, eles se alternando ao longo da partida, tá bom? Mas olha isso que aconteceu, tá? O Everton foi testado, claro, como goleiro titular, Mike ou Giai, Gustavo Gomes, Vitor Reis e o Caio Paulista, Aníbal Moreno como único volante, ali na frente, Maurício, Rafael Veiga e Felipe Anderson, e Flaco Lopes e Estevão. Ou seja, um Palmeiras naquele chamado 4-1-4-1 ou com variação para 4-3-3, tá? Um Palmeiras diferente, 4-1-3-2, seja lá como você queira chamar na sua formatação, mas um Palmeiras que não teria
um meio-campo tão travado, apenas o Aníbal, que já é um cara de boa progressão, apesar de forte marcação, Maurício Veiga e Felipe Anderson na armação, Flaco Lopes e Estevão ali na frente. Ou seja, um Palmeiras bem diferente, um Palmeiras bem leve para pegar a equipe do Botafogo. É uma possibilidade e aí sim seria bastante ousado por parte do técnico Abel Ferreira, tá? Agora, por fim, o que você gostaria que eu, Felipe Facincani, como opinião, qual seria a minha escalação? Muita gente pergunta isso nas minhas lives. Eu faria um Palmeiras um pouquinho diferente desse Palmeiras escalado nessa última formação, mas também com uma pegada um pouquinho mais solta. Com o Everton no gol, com o Mike à disposição, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Caio Paulista com os 4 ali. Colocaria, e já explicando, Aníbal Moreno e Giai como o meu volante pela lateral direita, ou no caso, lado direito do campo. Mas como assim? Você vai dobrar a lateral? Não, o Giai é um volante de origem que também joga como lateral. E como ele é um cara de muita construção, vocês percebam nos jogos do Palmeiras que ele se infiltra muito no miolo para iniciar essa jogada utilizando o meio campo, colocaria ele numa posição que está acostumado a quebrar essa linha e dando o corredor para o Mike e também fechando nas descidas do Mike. Então a escalação do Giai seria de proteção barra uma melhora também na saída de bola, como é de costume, muitas vezes quando ele joga, ele é um cara que inicia muito bem por esse corredor junto com o Aníbal Moreno. Lá na frente, Felipe Anderson, Veiga e Estevão também para surpreender pela esquerda, e o Flaco Lopes aproveitando, né, mesmo não sendo o meu centroavante preferido, mas aproveitando esse bom momento de uma virada de chave do próprio Flaco Lopes, depois dos 2 gols marcados contra o São Paulo, como eu falei, de terminar um clássico com muitas coisas positivas. Então eu farei um time no 4-2-3-1, porém, dando essa liberdade de espetar o Felipe Anderson e o Estevão para 4-3-3, trazendo o Giai um pouquinho para segundo volante como o Aníbal, porque se o Gabriel Menino joga de segundo volante, o Giai também pode jogar e pode jogar muito mais do que ele. Então, pensando também nos critérios utilizados pelo Abel, até porque o Jair, lembrando, repito, é um volante que joga como lateral direito, então ele não estaria numa posição improvisada, muito pelo contrário, daria sustentação para as descidas do Mike e o Palmeiras se fechar ali também como lateral e dando essa proteção no eventual contra-ataque adversário, e uma equipe também que ganharia em construção, que teria leveza e boas possibilidades também na marcação, na compactação, porque Felipe Anderson ajuda bastante, o Jair Aníbal Moreno também tem essa característica, o próprio Estevão tem ajudado também pelas alas, e o Palmeiras não teria dificuldade em jogar sem bola com uma equipe bastante propositiva. Então, seria esse o meu Palmeiras para pegar o Botafogo. Mas independentemente de qual for a formação utilizada, por toda a experiência desse elenco, pelo clima que se criou no último domingo entre Palmeiras e São Paulo, que para mim reacendeu uma chama que estava apagada de motivação, de brilho do Palmeiras, e que obviamente isso é bastante peculiar na Libertadores, de uma experiência de um time que precisava se redescobrir, além, claro, da capacidade do próprio treinador e dos próprios jogadores, o Palmeiras tem sim possibilidade de buscar uma vitória no tempo normal, sem inclusive necessidade de ir para pênaltis decidir contra o Botafogo e avançar às quartas de final da Libertadores. Repito, o adversário é bom, o adversário tem uma vantagem, aliás, joga por 2 resultados, por uma vitória dele ou então por um empate para se qualificar, mas o Palmeiras é um time que na Libertadores ele vibra diferente, ele joga com esse apoio da torcida, ele tem uma experiência maior que a do Botafogo e ele tem tudo nesta quarta-feira para avançar às quartas de final dessa competição e, evidentemente, rumar para brigar pelo tetracampeonato, que seria inédito de uma equipe no futebol brasileiro. E o primeiro grande trunfo dessa história de um Palmeiras que é muito mais cascudo que o Botafogo, pode, claro, ser eliminado amanhã, não tem problema nenhum, o futebol é pra isso, o momento do Botafogo é melhor, diga-se de passagem, mas em termos de títulos internacionais, de títulos nacionais, de história nessa própria competição, não dá pra comparar o Palmeiras com o Botafogo, que sequer foi campeão, e o Palmeiras é um tricampeão. Então, além de toda essa história, tem também um elenco que nas últimas Libertadores de 2020 pra cá, o Palmeiras simplesmente fez pelo menos semifinal desse torneio. O Palmeiras fez a semifinal em 2020, tanto é que foi a decisão e foi campeão. A semifinal em 2021, tanto é que foi campeão. Em 2022 e 2023 parou nessa fase e agora está nas oitavas de final pelo menos. Fase que inclusive o Palmeiras não é eliminado desde 2017 na fatídica
Eliminação também nos pênaltis para o Barcelona de Guayaquil, quando o técnico ainda era o Cuca. Dali pra frente, o Palmeiras pelo menos só fez quartas de final em diante dessa competição. Então, é uma equipe que, nesse assunto e nesse torneio, ele tira de letra experiência em relação a esse elenco do Botafogo. Claro, tem que jogar, tem que se apresentar dentro de campo e fazer valer no 2024, que até agora tem sido muito decepcionante pro Verdão. Tudo bem, ele foi campeão estadual, diferente do Botafogo que nem isso, mas quando os embates foram pesados, grandes, principais, o Palmeiras tem deixado a decepcionar, tem jogado muito mais mal do que bem, e inclusive na minha visão até a pontuação do Campeonato Brasileiro é muito maior do que a bola que o Palmeiras joga. Dito isso, essa equipe vai contar com reforços importantes para a partida contra o Fogão. Reforços dentro e fora de campo. Fora de campo, diga-se a torcida, a organizada, que gostem aqueles ou não, mas que faz um barulho, um peso diferente pro estádio. Tira aquele clima de teatro, faz com que o estádio pulse. É uma torcida que já ganhou muitas qualificações, que vai voltar a ter a marca dela exposta. Os jogadores do Palmeiras olham também para essa marca da torcida e sentem uma vibração diferente quando tá todo mundo na mesma sinergia. São os caras que vão lá na quarta-feira carregar o time do CT até o estádio, vão fazer uma festa danada, ou seja, esse poder contagiante das organizadas ou da principal do Palmeiras que não esteve no jogo contra o São Paulo, pelo menos com as marcas dela, mas no gogó, como eles brincam, e que agora vão aparecer na totalidade contra a equipe do Botafogo, tem um peso. Então o Palmeiras já larga também com uma boa vantagem em relação ao rival, apesar da vantagem esportiva estar com o Botafogo, porque venceu o primeiro confronto por 2-1. Mas pelo menos no âmbito motivacional, isso tem peso. Assim como o que aconteceu e como foi a vitória diante do São Paulo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, também pra mim é uma grande mudança de chave que o Palmeiras precisava. Sabe aquele time que empatava tava tudo bem, que perdia tava tudo bem, que as vitórias não eram lá muito empolgantes, emocionantes? O que aconteceu no jogo contra o São Paulo, um clássico, vencer com um gol no último minuto, teve quebra-pau no fim, tudo bem, cenas lamentáveis, a gente não quer que isso aconteça, mas aquilo parece que uniu o elenco do Palmeiras em prol de um objetivo, sabe? Todo mundo ali tentando defender o seu, o vestiário pulsante, os caras chegaram ali, é isso aí que precisava, tá? Um pouco mais de raça. Me parece que reacendeu aquela fogueira que tava ali só numa brasa queimando, bem morninha. Então o Palmeiras também é um time que se abastece, que se alimenta com esse combustível, que na Libertadores, que no motivacional, que no mata-mata tem peso. Então é mais um ingrediente bom para esta decisão. Só que o principal, claro, é dentro de campo. Não adianta nada fora de campo o ambiente ser legal. Quem é que vai fazer gol? Quem é que vai acertar passe? Quem é que vai dar assistência? Quem é que vai aprender a se defender? O time se compactar melhor? Quem é que vai ser escalado pelo técnico Abel Ferreira para defender com unhas e dentes esse objetivo gigantesco? É isso exatamente que eu vou contar, das variações, da formação favorita para entrar em campo e, claro, aquilo que o torcedor espera que, na hora H, na hora que precisar, faça a diferença para corroborar todo esse apoio das arquibancadas, tá bom? Então, muito bom, torcedor. A expectativa tá muito alta aí da torcida do Palmeiras, né? Para esse jogo hoje aí, diante do Botafogo. Vai ser interessante parar para assistir, né? Dois gigantes aí, o Palmeiras e o Botafogo lá em cima na tabela. E se não fosse questão, né, pessoal, dessa polêmica aí, envolvendo aí o Palmeiras prejudicado, o Verdão estaria lá em cima na tabela, né? Mas hoje, ganhando do Botafogo aí, o Palmeiras encosta aí e quem sabe assumir a liderança. E vocês, pessoal, de qual cidade vocês vão acompanhar esse jogo? Deixa aqui pra gente saber de qual cidade vocês são, né? Pessoal, então aí, o Verdão, né, tá sendo muito falado na imprensa aí, pessoal. Questão de negociação, né? Tem clubes interessados aí no jogador do Palmeiras, né? Que tem não só pelo o destaque que o Palmeiras vem apresentando ultimamente no futebol brasileiro, né, pessoal? Mas também, né, pela saída do Hendrick, né? Sabem que o Estevão tá vendido, mas o lado positivo é que o Estevão, pessoal, tá de volta aí, né? Voltou, né? Após aí se machucar e vem com alto rendimento, né, pessoal? Voltou com tudo aí, né? Sem medo de
da próxima lesão. Isso que é o mais interessante. O jogador chega, fica assim, com o pé lá e o jogador vai para cima e não esquece do negócio de lesão, né? Pessoal, então aí, né? O PSG, né? Interessado aí no Richard Rios, né? E agora, né? O Verdão tem essa questão aí, né? Tem essa questão aí para ver se negociação avança ou não, né? Pessoal, sabemos aí que o Palmeiras tem essa questão aí, né, de saída do Richard Rios e tem a possibilidade ainda de fazer novas contratações ainda nessa janela de transferência, né, pessoal? Palmeiras, no caso, a escalação do Verdão hoje, pessoal, para o jogo aí. Temos aqui o Everton, né, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, né, Caio Paulista. E o Caio Paulista, pessoal, ultimamente até que tá melhorando, né? Adilmar Moreno, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Esteve, então, Flaco Lopes. Então, pessoal, as duas novidades aí. O principal delas, né, pessoal, seria do Esteve, né, que vai jogar aí e vai aumentar o peso ainda assim desse jogaço. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para que você receba sempre novidade do time do coração, né, pessoal? YouTube sabe que vocês é interessado aqui pelo conteúdo de qualidade entregue para vocês. Fui e até novamente com mais informações atualizadas do Palmeiras.